Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Boteco de Marketing. Eu sou o Guilherme. E eu sou a Luísa. E hoje a gente traz para o nosso boteco um tema que, assim, ele já não é mais novidade, mas a gente tem visto que muita gente se atrapalha ainda na hora de planejar e executar. A gente está falando do inbound marketing. É ele, o inbound marketing. A gente tem visto por aí que tem muitas vagas nessa área, né? Tá meio que na moda, assim, o pessoal tá querendo fazer, contratar bastante gente ou contratar agências que façam isso aí. Mas será que o pessoal entende de fato o que é esse inbound marketing, Luísa Barzinski? Olha, a gente vai falar disso nesse episódio, mas para não perder o embalo, né, do que a gente sempre tem feito e embalo você... marketing? Embalo marketing. É piada ruim logo desde cara. Sim. Mas pra gente não quebrar o nosso santo roteiro maravilhoso de todos os episódios, o que a gente tá bebendo hoje, senhor Guilherme? Olha, por acaso, né, por sugestão sua, nós temos aqui o John Collins ou Tom Collins? Tem aí essa polêmica, né, em torno do nome desse belíssimo coquetel refrescante. Né, que ele é, assim, pra quem curte gin tônica, você vai curtir o John Collins. Basicamente vai gin, suco de limão, umas rodelinhas de limão para dar um charme. Vai também club soda. A grande diferença é que em vez de água tônica, vai soda, né? E aí a gente colocou também, é claro, a receita pede lá uma pitadinha de angostura para dar um leve amarguinho, dar ali um tchananã pro seu Tom Collins. E tem uma outra coisa importante. O Tom Collins ou qualquer drink da família Collins pede um copo alto, né? Aquele copo longo, highball, né? Um copo highball ou também chamado copo Collins, tá? Então seria o John Collins, seria com bourbon, pelo que eu estou vendo aqui na internet. E o Tom com o gin. Sei lá, tem essa... Temos o Tom Collins, então. É isso. A família Collins está representada aqui hoje. É um Collins. É um Collins. Muito bem. Muito bem, se você é da família Collins, um abraço pra você também. Aquele abraço. Belíssimos drinks da sua família. Agradeço ao seu avô. João Collins. Seu João Collins, o seu Tomás Collins e toda a família Collins. Mas depois de muitos Collins, vamos ao nosso assunto de hoje? Sim. Vamos falar hoje sobre inbound marketing. E o que é esse tal de inbound marketing? Veja muito bem, inbound, se a gente for traduzir, né, ao pé da letra aí essa brincadeira, o inbound é tudo aquilo que a gente está fazendo dentro das nossas fronteiras, vamos colocar dessa forma. Inbound é o que está chegando, né? Está chegando, exatamente. Entrando. Eu vou chamar essa galera para dentro da minha estrutura de marketing, então eu gosto muito de usar a analogia do caçador e do pescador quando a gente está falando sobre inbound e outbound marketing, né? Então, enquanto o caçador, que é o outbound, ele vai atrás, entra no mato, se arrebenta inteiro, né? O que tem todo o seu valor. Eu não estou dizendo que a galera de outbound é ruim, não, porque a gente precisa da galera de outbound. Se você faz outbound, você é maravilhoso, você é um cara muito massa. Mas a diferença, então, como eu estava falando, o outbound vai, se embrenha no mato, é o caçador. O inbound, ele tem um perfil um pouco mais pescador. Então, ele é um cara que jogou a isca ali e ele vai trazer o peixe para dentro de casa, né? Então, pegando um pouquinho dessa analogia entre pescador e caçador, a gente vai atrair o nosso futuro cliente a partir de conteúdo, materiais ricos e uma série de outras ofertas que a gente vai fazer que ainda não são exatamente o nosso produto, mas que vão trazer a atenção desse cara para dentro dos nossos canais. Então, se a gente for tentar resumir de uma forma bem sucinta o que é inbound marketing, eu diria que é isso. Não, tem bastante coisa, né, pra gente abordar aí. Tem, claro, não sei se eu preciso entrar nesse fato, mas a questão do próprio nome, inbound marketing, foi criado lá pelo HubSpot, né? Pelo Brian Halligan. Uhum. Então, pelo fundador do HubSpot, que é uma ferramenta lá de inbound marketing, né, como eles fazem mesmo. Mas, além da analogia, né, o que nós poderíamos dizer que realmente são essas... É um mexidão, um compiladão de técnicas de marketing para atração, né, de pessoas por meio de algumas estratégias ali. A gente vai combinar tática, né, estratégia e tática de marketing digital e outras que não são necessariamente digital para fazer esse tipo de atração, para chamar as pessoas para dentro das nossas frentes. Então, tem um passo a passo, assim, algum padrão que você diria? Olha, tem o nosso funil,
né? O funil, ele é clássico, né? Ele está presente em tudo que a gente vai falar sobre marketing, mas quando a gente está falando em inbound, a gente consegue ver a passagem de uma fase para outra de uma maneira mais clara. Então, por exemplo, eu tenho lá alguns materiais que eu vou usar para topo de funil, outros materiais para meio de funil e assim por diante. Então, sabendo disso, esse passo a passo do meu funil, né, topo, meio, fundo, ou se você for usar outras nomenclaturas, porque aí uma coisa que a galera gosta de fazer é inventar nome novo, né? Então, a gente vai ter lá, tem gente que gosta de chamar de atenção, interesse, desejo e ação, né? Trabalhando com a nomenclatura clássica do modelo AIDA, que foi trabalhado lá, não vou dizer inventado porque as coisas se adaptam, né? Mas as primeiras menções disso na literatura é do... Meu Deus, o Saint... Como é que é o nome dele? Oi. Elias Saint... Oh, meu Deus do céu. 1838 e esqueci o sobrenome do cara. Na época da Rainha Vitória da Isso, Inglaterra. é vitoriano. É Entendi. vitoriano. Tá bom. Rapaz do céu. Então, é um branco mesmo. Mas eu vou lembrar o nome dele ao longo do podcast e eu vou dar um berro aqui. O gato me distraiu também aqui. Sem problema. E aí, esse funil, então, o AIDA, ele vai trazer, então, atenção, interesse, desejo e ação num formato bastante clássico, em que a gente sabe o que cada uma dessas fases tem que fazer. E aí a gente vai fazer um paralelo disso também, você pode fazer esse paralelo, não é obrigatório, com o topo, meio e fundo de funil, que cada um tem a sua missão. Topo de funil, a missão dele é atrair a intenção das pessoas, trabalhar um pouquinho do interesse dela, para daí você levar a conversa adiante. A atenção, né? A atenção. Isso. Não a Intenção. tensão ou intenção, né? Então é atenção. Então você primeiro atrai a atenção das pessoas. Exato. Depois a gente vai tentar conquistar essa atenção, né? Engajar essa atenção com algum material, que dentro do inbound marketing o pessoal geralmente faz isso, né, por meio de algum conteúdo, a gente já vai entrar nisso aí. E com o objetivo final, obviamente, de você ter alguma conversão. Né? Mas assim, a gente tá sendo bem reducionista aqui, claro, né? Claro. Porque eu acho que é importante. A gente falou isso em algum episódio anterior, não vou lembrar em qual número. Agora, se você quer descobrir, eu vou deixar um mistério. Você ouve lá os outros episódios, descobre qual a gente falou e vem me contar, porque eu não me lembro. É isso. E o funil, ele nada mais é que uma tentativa da gente linearizar uma coisa que não é linear. Né? A jornada de compra desse consumidor, ela não é linear, tá longe de ser e nunca vai ser. Nunca foi, nunca vai ser. O próprio HubSpot já fez um modelo mais circular, né? Ele trabalha com a ideia de flywheel, mas exatamente. Sendo bem honesto, para mim o flywheel, se você olhar esse copo aqui de frente, né? Beleza, analogia do funil. Se eu olhar ele de cima, nossa, o cliente está no centro. Então, para mim, o flywheel é o funil visto de cima. Tudo uma maneira de você empacotar, né? E criar uma analogia mais fácil para entender o processo todo. Não, claro. Mas a questão aqui é, dentro desse passo a passo, a gente vai ter missões diferentes. A gente estava falando. É trazer a atenção desse cara, trabalhar a atenção dele para que ele demonstre o interesse, para que ele declare esse interesse. Acho que a grande questão do interesse é a declaração dele. E ele faz isso com uma levantada de mão, que é justamente preencher um formulário, deixar algum contato para a gente poder retomar essa conversa com o cara. Então, ele vai, a partir do momento que ele preenche um formulário para assistir um webinar, né? Sim. Esse cara tá te dizendo... Em tempos de muitas lives aí, né? Sim. Esse cara tá te dizendo, olha, eu quero falar com você, eu quero que você me dê alguma coisa em troca desse meu contato. Eu tô te dando um conteúdo aparentemente grátis, né? Sim. O consumidor, né, o espectador ali não vai ter que pagar nada, ele só vai deixar o contato. Num primeiro momento. Só o contato. Não, mas exatamente. Para dar a percepção de quem está assistindo, basta só colocar meu e-mail e beleza. E alguns outros dados. Né? Até esse é um ponto interessante da gente comentar, porque geralmente a galera que está começando a fazer inbound tem 2 vícios muito grandes. Que é, primeiro deles, fazer e-book para tudo. Nem tudo precisa ser um e-book. Apesar do e-book ser legal, é bacana, você tem um e-book, massa, parabéns. O teu lead, você não sabe se ele tem o tempo de ler um e-book. Você não sabe se ele está pronto para isso e se esse conteúdo vai estar nesse formato da melhor forma que ele poderia estar. Né? É uma ideia que não é ruim, mas foi muito usada, né? Tá muito batido. Muito batido e assim, você mesmo já falou em outras vezes, em aulas, quantas pessoas que baixam e-books e acabam nem, né, mal abrem ali o PDF ou
A ideia ainda acho que é boa, mas assim, não é. Já avançamos disso aí, né? Não, eu acho que não quero dizer que o e-book esteja morto, não é esse o ponto. Ele é bastante válido, é um formato bem legal, só que a gente costuma colocar ele no momento errado do funil. Tem segmentos que você pode chegar e colocar um e-book sem problema. Eu acho que o segmento de saúde, uma coisa mais técnica, você pode colocar um e-book para essa galera, porque geralmente eles têm calhamaços de coisas, por exemplo, do setor... Vamos pegar do setor de saúde mesmo. Por exemplo, uma diretriz da Anvisa tem 200, 300 páginas. E aí você vai simplificar a vida desse teu provável cliente, desse teu lead, a partir do momento que você faz isso de uma forma sucinta no e-book. Então, para esse cara, o e-book tem valor no topo de funil. Agora, se você está vendendo uma solução mais simples, tipo um SaaS, né, um Software as a Service, que nem uma plataforma de gestão de mídias sociais, não faça um e-book logo de topo de funil. Principalmente se você está lidando com pessoas que estão com conhecimento bastante raso sobre o assunto, que são pessoas que estão iniciando ainda nessa jornada. A ideia do e-book é algo mais aprofundado, né? Então Sim. Poderia ser algo mais simples, mais superficial. Exatamente. Você pode chamar a atenção desse cara, em vez de você ensinar ele a montar um calendário editorial com um e-book, cara, dá uma planilha para ele usar essa planilha primeiro para se organizar, colocar as primeiras ideias de post dele ali. E aí, daqui a alguns dias, você vai ter o e-mail dele, sugere o download do e-book. Porque o e-book ele pode ser um material de meio de funil. E aí sim, você já conquistou a atenção do cara, você já tem o interesse dele, ele disse que quer saber de você. Agora é você trabalhar o interesse desse cara, né, com outros materiais para saber de fato qual é o grau do interesse dele, né? Que nem diria BDs, né? How deep is your love? How deep is your love? Uhum. Só sem querer voltar muito, eu não sei se nós estamos, que a gente já trabalha com isso faz tempo, né? Você até mais do que eu. E a gente começou perguntando o que de fato é inbound marketing, mas e só, né, para fechar esse ponto ali inicial, como é que você resumiria de um jeito super simples assim, todos esses passo a passo que a gente, né, fez analogia tudo, mas para quem ouve falar, mas não entende, é só mandar e-mail, pegar o contato da pessoa, mostrar um videozinho. Tipo, como é que você resumiria assim aquele elevator pitch assim de 30 segundos? 3 palavras. Mentira, 4. 4 palavras. Ainda bem que que o meu diploma de jornalista não é de engenharia, eu não posso ser caçada por isso. 4 palavras. Transformar conteúdo em clientes. Isso é inbound. Então, você vai pegar o conteúdo que você tem no teu blog, conteúdo que você tem no YouTube, conteúdo que você tem no Hike Partner, nas tuas redes sociais, e vai usar isso como um ativo para atrair a atenção das pessoas para dentro dos teus canais e transformar essa galera em cliente lá no final das contas. Mas como? Vamos dizer, já falou de blog, todo mundo tem um blog corporativo, você faz SEO para blog, vem um monte de tráfego, daí chega o tráfego e ele não faz nada com o tráfego. Sim, mas a gente precisa trabalhar com a nutrição desses leads, né? Então, a partir desse momento, você vai ter lá o que a gente chama de nutrição de lead, vai ser justamente esse momento em que você vai enviar mais conteúdo, que nem eu usei o exemplo agora do cara que baixou aquela planilha de calendário de mídias sociais, você foi lá e já tinha o contato dele e sugeriu o e-book para isso. Então, ou, sei lá, uma demonstração da tua ferramenta de gestão de mídias sociais, alguma coisa nesse sentido, né? Então, você vai avançando um pouco a conversa para que esse cara se torne um cliente. E é uma coisa importante de comentar, que quando a gente está falando nesse processo de compra propriamente dita, né, com inbound, a gente geralmente tem 2 desfechos aí, né? Depende um pouco como a tua operação funciona, como você vende. Por isso que é muito importante, antes da gente sair produzindo conteúdo, é muito importante a gente mapear o nosso processo de venda. Porque se você é um e-commerce, beleza, cara, você vai vender meio que no piloto automático, né? Claro que eu tô forçando um pouco a barra aqui, mas é um processo, vamos dizer assim, com menos... vou dizer, não é a melhor palavra para isso, mas atrito, né? Ele não tem tanta passada de bastão, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com passada de bastão é que se você precisa de um vendedor para finalizar essa venda, você vai ter que trabalhar algumas coisas, alguns processos internos de inbound marketing e inside sales, é esse o ponto que eu queria chegar, que inbound marketing e inside sales são 2 coisas que andam juntas. Então, você vai fazer a passada do bastão, né, que é justamente chegar naquela nota de corte, dizer, olha, né, que tem uma coisa bem importante dentro do inbound marketing, que é o lead scoring, né, que é você medir a temperatura desse lead, você dá uma nota para ele de acordo com as ações que ele toma dentro do teu conteúdo, de acordo com
os dados que ele preenche no teu formulário. E aí você vai dar uma nota para ele e esse cara vai chegar num momento que vai dizer, poxa, esse cara tem aqui, sei lá, a nota 7 de 10 pontos possíveis. Ah, então, dentro dos meus cálculos aqui, eu considero que esse cara é bom e eu posso passar para minha equipe comercial, ligar para esse cara e fazer uma abordagem ou mandar um e-mail mais comercial marcando uma reunião para fechar negócio ou para começar a entender o que esse cara precisa para fechar negócio. Tá, mas vamos. Sei que eu estou insistindo nesse ponto, mas Não, tudo bem. acho importante a gente falar aqui, porque já vi essa dúvida em muitos lugares. O que de fato é na prática? Então, vamos dizer, se uma empresa já tem um blog lá. Certo. Ah, eu não consigo atrair mais gente, contratei alguém para fazer SEO, vem um tráfego lá, mas não vende nada. Comecei a fazer uns anúnciozinhos no Google. Me mandaram fazer um blog e não faço nada com isso. O que a gente poderia pensar? Então, usando inbound, ok? Então vamos dizer que a gente já traga a gente via Google, pagando ou não, Certo. né? Diretamente para o Google. A gente já falou aqui sobre SEO, sobre essas coisas. Tá, então você vê se tem um conteúdo bom, que você vê que engaja, mas o que a gente pode fazer com isso? O pessoal geralmente acaba, deixa aqui seu e-mail, receba um e-book depois. Que mais? Como é que a gente dá um passo seguinte? Como é que a gente poderia falar para quem está ouvindo e não mexeu muito com inbound? Além desse básico de trazer gente via Google ou via Facebook, né? Chegou no blog, no máximo você deixou um campinho para pegar o e-mail dessa pessoa e manda lá um PDF e acabou. Né? Como é que, por exemplo, essas ferramentas, acho que isso é legal de abordar isso também. Sim. Essas automações que a gente pode fazer. Sim, basicamente o inbound ele vai depender bastante de automação, né? Porque se você for pensar num grande volume de pessoas chegando, e aí grande volume, amigo, é o que você vai dizer, tá? Se para você é 100 pessoas um grande volume, beleza, não tem problema. Tem gente que grande volume é 1 milhão, e aí cada um sabe onde aperta. Mas a gente vai precisar da automação justamente para dar velocidade e escala para isso. Então, você vai ter ferramentas do tipo HubSpot, que é uma ferramenta que vai trabalhar com automação de muita coisa. Tem o RD Station também, que faz bastante automação. E eles vão automatizar o quê, basicamente? O core ali, né, o principal, né, o eixo principal que muita gente se acostuma a ouvir sobre inbound marketing é justamente o e-mail marketing, né? Que aí vem aquelas coisas meio fatalistas, do tipo, o e-mail marketing morreu. Não morreu. Só vai variar o segmento em que ele tem uma maior força ou não. Mas a gente pode dizer que, claro que para todo mundo que usa Gmail e alguns outros parecidos, que a aba de promoções lá sempre tá meio cheia, né? Sempre tem que entrar para limpar. Não, eu entro, limpo, vejo tudo. Porque eu sou maníaca. A minha eu sempre, às vezes passa uma semana, chega lá, tem 200 e-mails. Não me fale isso, não me fale isso. Não, daí tem muitos que eu vejo. Não, inclusive eu vi, acho que o Breaking News aqui, já né, meio CNN. Mas eu vi, acho que ontem, não sei, no Twitter, o pessoal falando que o Google, no Gmail agora, eles estão... tem um alerta lá que você não abre e-mails desse remetente há uma semana, ou algo assim. Você gostaria de continuar recebendo. Então, a gente pode confirmar depois, mas se isso for uma tendência do Google, por exemplo, a taxa de engajamento do teu e-mail passa a ser vital, né, de abertura. Exato, sempre foi, né? A taxa de abertura, ela sempre foi vital, então garantir... Mas que você pode ter esses casos que a pessoa continua recebendo e-mail, eu vou lá, vejo, apago, e eventualmente, algum dia, um dos assuntos lá me chamou a atenção, eu cliquei. Mas se o Google já fala, cara, já unsubscribe aí, porque não vai ver mais. Não, o ponto é assim, isso já sempre aconteceu. A diferença é que o Google não dava essa sugestão de unsubscribe. Né? Você ia saber desse cara porque ele estava desengajado. E algumas ferramentas um pouquinho mais avançadas, assim, o HubSpot tem isso, Active Campaign tem isso, enfim, tem algumas ferramentas mais parrudinhas aí. Elas oferecem, o RD Station também tem isso, que é você não enviar para os caras que estão menos engajados, ou seja, cada ferramenta tem a sua régua, mas geralmente são os caras que não abriram os teus, vamos dizer, 3 a 5 últimos e-mails. Então ele vai já dizer, olha, o Joãozinho aqui tá desengajado, não vale a pena mandar para ele porque você vai sujar teu disparo. E aí entra a questão da automação, né? Que é diferente de você pegar um MailChimp lá e só mandar 2.000 e-mails assim, do que
poder ter uma ferramenta que te ajude a criar essas regrinhas de vou mandar O para... MailChimp também tem algumas coisas nesse estilo. Então, tem. Então, mas por que a pessoa, por exemplo, usaria um RD Station da vida? Porque Não é só o disparo de e-mails, né? Isso que eu tô querendo Não, dizer. então, é esse o ponto. O MailChimp ele já vai um pouco mais além, né? Porque dentro dessas ferramentas tudo em um, que ficou muito popular aí com o inbound marketing, a gente vai ver que, poxa, o que quer dizer o tudo em um, né? Você tem lá a gestão dos teus leads, né? Ou seja, as pessoas que se cadastraram. Você vai poder criar as landing pages, né? As páginas de cadastro dentro dessas ferramentas. E fazer todo o acompanhamento, né? Tudo ali traqueado. Eu não gosto de brasileiramentos de palavras. Rastreado. Ou, para você que gosta de brasileiragens, o famoso traqueado. Não. Isso. E aí, o ponto você consegue acompanhar do início ao fim o que está rolando. Pior que isso é só startar. Startar, isso. É aquele molho que você come com peixe, né? Então, falando sobre o inbound marketing, que maravilhoso, né? Bom, enfim, então, né, você vai lá captar os dados dessas pessoas, os nossos queridos, aspas, leads. Sim. Né? Vai poder, separando ali com as ferramentas de automação, você vai poder separar. Então tá, eu tenho 30% aqui das pessoas que cadastraram. Vamos dizer que você queira vender, não sei, temos algum exemplo fácil aí, não? Garrafa de gin. Garrafa de gin. Então você vai ter pessoas lá que não gostam de gin, nunca tomaram gin, mas viram que está na moda, não sei o que, então, ou até não bebe, mas às vezes estão procurando presente para alguma pessoa. Ou você vai ter pessoas que nem nós, que já gostamos de brincar, fazer um drink em casa, uma misturinha em casa. Então você vai ter vários tipos, né, de segmentos de pessoas que potencialmente estariam interessadas em informações sobre uma garrafa de gin. Certo. Vamos dizer, o nosso exemplo local aqui, Ambre, nós precisamos até comprar, né? Sim, um Ambre Gin. Você que está Gin ouvindo aqui de Campo Largo. E é de fora do Paraná, faz favor de procurar em alguma loja especializada muito bom. O Ambre Gin. A gente não está ganhando nada para isso, a gente só gosta do Inclusive, gin mesmo. não temos ele, mas enfim, vamos dizer que eles queiram fazer. Então, você vai... A ferramenta vai te ajudar a separar segmentar esses públicos. Sim, de uma mas é importante dizer que, apesar de ser uma automação, o disparo do e-mail, a ferramenta ela não vai saber dizer qual é o critério para você separar essas pessoas. Sim, o critério tem que ser seu. O critério é sempre teu, né? Da mesma forma que montar formulário, que nem eu estava falando dos principais erros lá no início, né? A galera quer porque quer montar um formulário super comprido. E não adianta, a taxa de conversão no formulário enorme é minúsculo. Fosse assim, todo mundo ia adorar fazer imposto de renda, porque é um formulário gigantesco, né? E aí o grande ponto assim, boas práticas do que eu já vi, da minha experiência, enfim, é manter o teu formulário aí no máximo em torno de 5 ou 6 campos. Dependendo, ou se a gente pensar num exemplo mais fácil, né, do que o gin. Eu quis te ferrar, né? Porque, né, também vamos pensar que nós somos aí grandes bebedores. Mas, vamos dizer, o teu SaaS lá, o Software as a Service, né? Um sisteminha, um serviço. Uma plataforma de mídias sociais. De agendamento de post. Uma plataforma digital. Que você, né, obviamente, precisa atrair as pessoas de alguma maneira e separar a intenção delas em determinado momento. Uhum. Você pode ter diversos segmentos de pessoas que estejam potencialmente interessadas, né, mas aí com base nos teus critérios. Poxa, essa pessoa aqui, por exemplo, a gente viu aqui que ela leu muitos artigos do blog, né? Certo. Ou realmente quis lá, deixamos uma planilha de cálculo de alguma coisa, ou o nosso famigerado e-book, ela realmente quis baixar aquilo e viu. Sim. E né, interagiu com mais alguma coisa, participou, se inscreveu para fazer nosso webinar lá, enfim. A pessoa que cada uma dessas interações a gente poderia dar uma notinha para ela, isso, um pontinho. Exato. Isso faz parte do lead scoring. É o lead scoring. Né? Então o lead scoring ele está presente no momento que o cara preenche lá o formulário, você quer saber lá se, poxa, vamos dizer que você instala sistemas de comunicação nas empresas, tá? Eu tô pegando exemplos bem loucos aqui, tá? E aí você sabe que a maioria dos teus clientes vem do Paraná e Santa Catarina. E aí no teu formulário, nada mais justo do que você colocar lá no campo estado as opções, Paraná, Santa Catarina, ou até se você quiser deixar o Brasil inteiro, enfim, né?
Só que lá internamente na ferramenta você consegue configurar e dizer, olha, se o cara respondeu Paraná nessa questão, eu consigo dar uma pontuação maior para ele. Para nós é mais interessante, para a empresa é mais interessante falar primeiro com essas pessoas do Paraná. Isso, aquele cliente que gera menos custo de deslocamento, etc. Eu sei que ele já me conhece na região e tal. Então eu sei que esse cara, ele tem um perfil legal para ser o meu cliente. Né? Claro que esse não vai ser o único critério, né? A gente só tá aqui, né? Isso, mas aí você, com base nos critérios internos que sejam melhores para o negócio, a gente consegue separar lá de 100, de 1.000, de 10.000 pessoas que se cadastraram. Ó, tantos por cento tem esse perfil que a gente acha que é o cliente ideal. Outras tantas são clientes potenciais, mas a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor, mandar um material de divulgação, de repente ter um material para tirar dúvidas. Isso. Né? Pode ser uma pessoa... essas que estão em potenciais, talvez não seja o momento ideal para a gente ligar para elas, né? Exato, porque o cara não está pronto ainda, né? Ele vai levar um susto quando você ligar, né? Então não adianta, por exemplo, a gente fazer lá, vamos dizer, um webinar, pega lá 1.000 leads, 1.000 pessoas e jogar na mão do comercial. Assim. Tipo, o comercial liga lá para todo mundo. Você vai gastar tempo no teu comercial. Porque, perde primeiro, tempo do comercial. Tem uma coisa que a galera não costuma falar, mas vamos lá, né? Estamos aqui para ser o Mr. M do marketing digital. Mr. M. O Cid Moreira é você? Não. O senhor dos sortilégios. Bom, basicamente, o que a galera não fala por aí? Quando falam de inbound marketing para você, geralmente vão dizer, não, vai ser lindo. Você vai saber encontrar os teus leads maravilhosos e você vai encontrar todo mundo que você sempre quis. Nossa, que legal, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Vida real, vai cair muita tranqueira. Você vai, até no começo, é natural, é até bom, saudável que você faça algumas passagens um pouco mais amplas por teu comercial, que não seja um filtro, uma peneira tão fininha, para você sentir o nível dos Testar caras. Na prática. Testar na prática, exatamente. Mas assim, você vai ver, eu já vi assim, situações de o cara preencher um formulário, não lembrar que preencheu, e aí a hora que o comercial vai ligar, assim, não, mas eu não preenchi isso aí. Eu preenchi outra coisa. Bem frequente. Pessoal, não lembra de ter feito cadastro. Então, assim, não, mas eu queria tal coisa, mas, senhor, aqui a gente faz isso. Né? Então, são situações, assim, estranhas e não é exclusividade do negócio A ou B. Acontece em todos os lugares. A partir do momento que você abre, né, o canal pra galera vir, que nem eu falei, a pescaria, você vai pegar peixe? Vai, mas você vai pescar alga, você vai pescar butina, vai pescar... Lata, boia, câmara de pneu, vai pegar tudo que é tranqueira. Geladeira, né? Que só joga no rio, leva, né? O rio leva, mágica. Bom, nós estamos falando de comercial, né? A gente tá voltando à nossa querida pautinha aqui, então, você está falando de inside sales, né? Esse processo de venda. E temos lá, já que é para deitar no inglês aqui, né? Gastar no inglês. Vendas de dentro. Venda de dentro. Não, mas o Sales Qualified Leads. Né? Os leads qualificados para vendas, para o comercial. Famigerado SQL. SQL. Mas, na verdade, esse é o MQL. E temos o MQL também. O MQL vem antes do SQL. Sim. E o MQL é aquela nota 7 que eu estava falando. Né? Então, eu sei que o MQL é o cara que absorveu minha mensagem de marketing. Não é a butina, mas é um peixinho que precisa ficar com a isca melhor. Né? É um peixe, é aquele peixe que você queria, mas ele ainda tá magrinho. Tá magrinho. Não vamos devolver para água. Não, você não vai devolver. Você vai deixar no teu tanque. E aí você vai dando uma ração para esse peixe, você bota ele no teu açude ali, ele vai... Eu acho que essa analogia tá ficando boa, viu? Você pegou o peixinho e botou no teu samburá, para você que não pescou quando é criança, samburá é aquela cestinha do pescador. E aí você leva o peixinho lá pro teu tanque e vai fazendo a nutrição desse teu peixinho. Piscicultura. Digital, é isso? Ictiográfico aqui. Entendi. Ictiográfico, né? De peixe, né? Ictio. É isso. Se não for, galera, foi mal aí. Eu joguei palavra bonita. Tô toda palavruda hoje aqui. Perdão, gregos. Então, você vai nutrindo esse cara até esse peixe que tava magrinho virar um peixe mais parrudinho e ele poder falar com o teu comercial. Então, esse é o MQL, né? MQL é o Marketing Qualified Leads. Então, a partir do momento que ele tá legal, ele passa do marketing para mão de um cara chamado SDR. SDR, é vira-lata. Não, gente, não é. Não confunda a sigla, pelo amor de Deus. Sem definição de raça. SDR não é SRD, tá? SRD é sem raça definida, que é o equivalente da minha gata, a Toff. Mas o SDR é o Sales Development Representative. Tô deitando no inglês também, tá? Developers. Procurem esse vídeo do Steve Ballmer, é muito Microsoft. Bom.
Então, o SDR, ele é o cara que vai fazer a recepção desse lead num primeiro momento. E aí, ele vai conversar com esse lead, vai ver como é que esse cara tá, se ele tá ligado, se ele preencheu no lugar certo, né? Então, ele funciona meio que como um filtro e, né, isso vai variar depois, né? O que acontece depois com esse lead varia um pouquinho com o teu processo de venda, com o teu produto, etc. Tem situações em que a gente tem uma outra camada, que é o SDE, que é o Sales Development Executive, que é o cara, vamos dizer assim, é um SDR que vende, vamos chamar dessa forma. E a gente tem a figura do closer também, né? Então, acho que a gente pode até gravar um podcast sobre Inside Sales, que acho que pode ser um assunto bem legal. E sobre termos em inglês. E sobre termos em inglês também, porque, né? Então, daí chega nesse último cara, que é o closer, que vamos chamar assim, é o vendedor que vai, de fato, como o nome já diz, fechar a venda, né? Então, ele foi sendo aquecido pelo SDR ou pelo SDE, enfim, e vai chegar no closer já quentinho. Essa passada do SDR pro closer, né, a gente vai ver em situações aí que é chamado, daí sim, o SQL, que é o cara que tem a nota o suficiente para ser fechado como cliente. Então, isso tudo é importante que você que vai trabalhar com inbound saiba, porque você tem que saber, tem que estar preparado para produzir o conteúdo correto, tem que estar preparado para criar as automações corretas e responder as dúvidas desses caras, para fazer com que o processo lá dentro do comercial seja o mais fluido e liso o possível. Liso. Igual um peixe, veja só. Liso, feito um peixe, tua analogia. ensaboado. Você vai... É tudo pensado aqui, rapaz. Tudo pensado. É tudo pensado. Então você vai ensaboar o peixe para ele chegar deslizante no comercial, entendeu? Entendi. A gente pulou essa... Não entrou muito no detalhe, mas você acabou de mencionar, né, o conteúdo certo. Então qual que é o papel do conteúdo nessa estratégia? Ele é, assim, só o principal. Ele é a isca que você vai colocar, né? Uhum. Não adianta você querer pegar um robalo com isca de salmão. Só, assim, nem todos têm essa referência tão de peixes, né? Então... Eu também não, eu tô mentindo aqui. Ah, tá. Só porque meu pai pesca não quer dizer que eu pesque, né? Mas são peixes diferentes, com pegadas diferentes, né? Então você tem que saber que você tá jogando a isca para um peixe específico. Tipo, né? Peixe de rio, peixe de mar. Peixe de rio, peixe de mar. Você vai ter uma isca, mas de um jeito que, por exemplo, salmão ou truta, você vai pescar com um fly, né? Que é aquela... Sabe aquela que o cara bota aquela calça de borracha e se mete no meio do rio e fica puxando a linha que nem um louco, assim? Isso é o fly. É uma isca que é uma mosquinha de mentira. Se você for tentar pescar com isso em alto mar, cara, não vai dar certo. Não vai. Então, é o tipo da coisa que você tem que usar a isca certa para o público certo. O conteúdo não é diferente, ele é a tua isca. Então, é importante que você tenha uma variedade de conteúdos que consiga trazer esse cara para que você trabalhe a atenção dele da maneira correta. Então, uma coisa que... Inclusive, tem uma pergunta da Juliana que ela fez lá no LinkedIn. Foi bastante interessante a pergunta dela, porque ela estava com medo de... tá sozinha nesse posicionamento dela. E eu digo, você não tá sozinha, cara, eu tô 100% contigo. Qual que foi o ponto dela? Ela perguntou se é errado postar diferentes coisas sobre o mesmo conteúdo em canais diferentes. Explico. Vamos dizer, eu tenho um tema central que é, vamos lá, inbound marketing, né? Pra simplificar a nossa vida aqui. Não, podemos usar os nossos queridos pescadores, então já que... Tá bom, vamos lá, já que eu tô falando de pescador. Mergulhamos nessa analogia, né? Todo aquático hoje, é o Aquaman aqui. É o Aquaman. Vamos dizer que seu pai, então, ou algum amigo pescador, tipo os meus amigos lá que pescam também, vamos fazer alguma loja de pescaria, alguma loja. Beleza. Nossa, o teu pai lá, não, minha filha mexe com marketing, vamos ajudar a lojinha do pescador. Beleza. Então o que vai acontecer? Então, seria conteúdos diferentes, por exemplo, para tipos de pescadores diferentes. O cara que vai para o Pantanal, o cara que vai aqui para Sim, mas independente para onde o cara vai. Se ele vai pescar em Guaratuba ou se ele vai para o Pantanal, eu preciso ter uma estrutura de conteúdo que agrade qualquer um deles, né? Então, o topo de funil é um conteúdo mais abrangente. Isso, mas o ponto que eu acho que a Juliana estava querendo chegar na pergunta dela é o seguinte: supondo que eu estou fazendo um conteúdo sobre pescaria no Pantanal, eu vou pegar esse mesmo artigo de blog e replicar ele igualzinho, do mesmo jeito, no Instagram, no Facebook, no Hack o Parta. Vou fazer isso? Não deveria, né? Não deveria.
Porque ela, até o ponto dela, né, era o seguinte, né? Se não é. Se a curadoria de conteúdo morre nesse caso. E não morre, viu, Juliana? Porque a questão dessa derivação de conteúdo ela é muito positiva para o inbound. Não só para o inbound, né? Para todo o contexto estratégico de digital, de uma forma mais ampla. Mas você começa a ver, por exemplo, que cada rede tem as suas características específicas. Exato. O Instagram, ele vai ter um lado mais visual, um pouco mais de inspiração, né? Não tanto quanto um Pinterest, mas ele vai trazer um pouco isso, assim. Você quer ver uma imagem legal naquele momento que você tá ali, né? Querendo relaxar um pouco no dia, tá ali brincando, passando no Instagram. Facebook tem uma pegada um pouquinho diferente. E começa que você tem, muitas vezes, públicos diferentes, né? Exato, você tem públicos São pessoas diferentes que estão no Facebook, que seguem a marca no Facebook, são diferentes das pessoas que estão no Instagram. Podem ser as mesmas? Sim, muitas vezes pode, tem essa acontece. interseção, né? Mas até nesse caso, se forem as mesmas, elas não vão querer ver o mesmo conteúdo, não tem lugar que elas abram. Né? Abriu o LinkedIn, tá lá o conteúdo. Abriu o Instagram, tá lá o mesmo conteúdo. Tá, vou pro Facebook, tá lá o mesmo conteúdo. Eu vou fugir pro Twitter, mas, meu Deus, é o mesmo conteúdo. Sim, o cara parece um... Você que é millennial não, porque millennial somos nós, né? Você que é geração Z, que não sabe a relação entre uma fita cassete e uma caneta Bic, também não sabe o que quer dizer a expressão disco riscado, né? Que fica ali, ó, repetindo a mesma coisa. Porque né? até porque o CD já tá velho também, né? O CD riscado, ele não ficava repetindo, né? Ele pulava loucamente. Pulava assim. loucamente, então analogias velhas. Mas, então você fica repetindo, é chato pra caramba. Então, eu acho que quando a gente começa a trabalhar com marketing digital, a gente para de se colocar um pouco no lugar do cliente, sabe? E você não aproveita o que cada plataforma poderia oferecer de melhor, né? Sim. Então, assim, por exemplo, você pode explorar o Instagram para mostrar, por exemplo, bastidores daquela... Por exemplo, uma viagem de pescaria pro Pantanal que o cara foi fazer. Pô, mostra os bastidores, mostra o cara arrumando a maleta dele com as iscas, com todas as coisinhas lá, né? Molinete, carretilha, o Diaba 4 lá, né? E só aquelas coisinhas pra girar e puxar a linha. E aí você vai mostrando diferentes ângulos, diferentes pontos de vista desse conteúdo, né? O próprio conteúdo ao vivo, muita gente agora tem feito live no Instagram, que é legal, de certo ponto, mas... É restritivo até restritivo, certo né? Limita bastante, primeiro que você está lá com aquele, né, o vídeo em pé, né? Me dá nervoso. O famoso vertical. Mas às vezes, né, você poderia ter um vídeo no Facebook, que seja, por exemplo, que você pode... É mais fácil jogar para TV, ou então o YouTube, lógico, que é para vídeo, né, o melhor lugar, diria. Para você, se quer fazer um conteúdo em vídeo, ao vivo, ou quer fazer um conteúdo gravado, por que vai fazer num lugar que você não consegue colocar link direito, às vezes, dependendo da tua conta? É que depende do estilo do público, né? Então, tô falando, mas acho que é isso que é analisar, os prós e contras de cada lugar, entender o público de cada lugar, né? De cada plataforma. Puxa, será que as pessoas que me seguem no Instagram são as mesmas do Facebook? Será que no Twitter, em vez de ficar só postando link ou videozinho, eu não poderia ter uma interação mais direta com as pessoas, de pergunta e resposta, né? Aliás, tem uma coisa muito legal alguns exemplos de Twitter que a galera esquece do Twitter, né? Parece que só serve pra ver BBB e Masterchef, né? Ou bots de política, mas a galera esquece um pouco disso, que é excelente para você fazer os Q&As, né? Perguntas e respostas. Então, por exemplo, se você não segue o SEMrush ainda no Twitter, faça esse favor para você mesmo e siga. Eles fazem sessões muito legais de perguntas e respostas com especialistas de fora, uma galera bem boa. Então, é muito legal porque eu mando lá uma pergunta genérica, ampla, mas eu posso endereçar isso para um @ específico e aquele cara, né, beleza, ele responde, mas outras pessoas que estão ali naquela rede podem participar também. Até às vezes você quer derivar um conteúdo para o WhatsApp. Todo mundo usa o WhatsApp. Sim, por que não? Ok, então como é que a gente vai fazer um conteúdo que é um pouquinho diferente? Faz um videozinho que é um pouquinho diferente para o WhatsApp. O pessoal posta até nos stories, nas atualizações do WhatsApp. Usar os stories do WhatsApp. E uma outra coisa também que tem ganhado bastante relevância são esses grupos também no Telegram, né? Que você pode usar tanto como grupo fechado ou uma comunidade mais aberta, que o Telegram te dá alguns recursos a mais que o WhatsApp não dá, né? Do tipo, mandar áudios um pouquinho maiores, fazer fazer enquetes e outros tipos de recursos que são bem interessantes para quando você quer nutrir uma comunidade de uma forma mais legal. Então, você pode sim trabalhar com esses leads. Lead não é sinônimo de e-mail, tá? Então, é algum dos vícios que é legal a gente tirar,
né, que acaba ficando em cima do inbound, né? Quando você fala inbound, a galera pensa duas coisas, e-book e e-mail. Assim, cara, tem muito mais que você pode fazer. Aliás, você pode fazer um fluxo de nutrição que não vai disparar um e-mail sequer. Você não falou lá, tava perguntando, né, da Casa Primavera, lá dos teus pais? Sim. Que o lead, no caso, é o número. É o número do WhatsApp, né? Mas a gente pode fazer também, inclusive, um funil de anúncios, né? Claro que o custo disso é um pouco maior, porque você vai estar investindo em mídia, é uma outra pegada. Mas se for a característica do teu público, se ele não é um público que responde bem a e-mail, cara, você tem que estar onde teu público tá. Então, você criar um funil de anúncios é o tipo da coisa que vai te ajudar nisso. Então, lá dentro de Facebook, Instagram, você consegue fazer essa cadência, né? Então, por exemplo, você vai, vamos dizer, soltar vamos dizer lá, pegando o exemplo do pescador lá, você vai ensinar o cara a pescar no Pantanal, beleza. Então, você vai fazer lá um mini curso grátis que você vai oferecer para isso. Então, na semana 1, você solta o vídeo 1, na semana 2, você solta o vídeo 2 e assim vai, né? Então, você pode fazer remarketing, aí que vem a beleza da coisa, né? Então, o remarketing tanto por e-mail ou por anúncio, né, usando mídia, né, você consegue fazer essas cadências de acordo com o comportamento anterior do usuário. Então, isso é uma coisa importante pra caramba para que você consiga dar sequência naquele conteúdo que você planejou. E aí, né, voltando naquele ponto de qual é o papel do conteúdo, ele é essencial. Se você for pensar que o teu funil é um carro, né, que vai puxar o estranho para transformar ele em cliente, e num cliente que gosta da tua marca, você vai entender que o conteúdo é o combustível. Você fica brincando com o gato, não entende. O carro vai puxar o estranho. O funil é tipo como se fosse um carro que vai levar o cara que no ponto A era um estranho até o ponto B, que ele se torna um cliente. Ah, tá. Tá? Para de brincar com o gato, conversa paralela com o gato enquanto a gente grava. Eu tô evitando que o gato faça um escândalo. Tem problema, as pessoas sabem que tem gato aqui. E aí, você vai levar o cara do ponto A ao ponto B. E para isso, você precisa de combustível. E o combustível é o teu funil. Né? Perdão, o conteúdo é o teu combustível. Fui distraída pela distração alheia. Né? Então, sabendo disso, que o conteúdo é o teu combustível, você vai trabalhar, você vai querer o melhor combustível possível para esse teu funil, para que ele não trave, para que ele não fique zoado e para que não vá fundir o teu motor depois lá na frente, né? Muitas analogias. Mas, eu sou a rainha da analogia. Muito bem. Não, enfim, acho que o inbound, né, que a gente também não quer fazer um episódio muito longo aqui, mas como sempre, a gente sempre fala que são assuntos que podem ser explorados. Cada etapa de inbound, cada canal de ativação do inbound, a gente poderia dedicar, pode ser que a gente dedique um episódio no futuro, né? Por exemplo, a gente poderia falar, inbound sem e-mail, né? Beleza. Eu estava falando, né? Então você tem outras ferramentas do remarketing, você vai ter pode várias dar coisas. SMS, notificação, um monte de coisa. Né? Mas então, para fechar o que a gente abriu o episódio falando, a gente pode tratar o inbound como realmente esse conjunto de coisas para tentar ver como é que é essa trajetória, esse caminho aí do potencial cliente, né? Em onde que ele está, como é que a gente pode atingir ele de maneiras diferentes, de forma automatizada, de preferência, né? Claro. Para ganhar volume nisso, né? E ser mais assertivo, não ter uma mensagem, né? Que nem o nosso amigo Douglas lá, sempre cito esse exemplo, já deve ter falado aqui, mas da ração Whiskas lá, né? Que pergunta sala de aula, da aula de marketing, quem conhece a ração Whiskas? E todo mundo levanta a mão. Quem tem gato? 10% da sala levanta a mão. A comunicação de massa sempre foi isso, né? Dar um tiro de canhão para acertar um passarinho lá longe. Assim. Que é o que você estava falando, no começo. Tem essa comunicação massiva que às vezes você não sabe para quem você está falando. Sim. Enquanto que o inbound, toda a parte digital, é você tentar cada vez mais específico. Ser mais específico. Né? Então, quando você começa a segmentar, a gente já falou sobre segmentação aqui também. Primeiro, você precisa entender a tua segmentação, né? Olha o gato. Quem que tá brincando com o gato agora? Você está distraindo o gato para não ficar miando. Mas você começa a entender a tua segmentação. Isso é uma coisa, a lição de casa que a empresa tem que fazer, né? Exato. A ferramenta não vai fazer isso para você. A ferramenta vai te ajudar a ver padrões, né? Puxa, talvez eu que não tenha segmentação ainda, vendo todos esses potenciais clientes aqui, eu faria 2, 3 segmentações.
né? Nossas personas lá, enfim. E aí você trataria cada um deles de um jeito um pouquinho diferente, né? Então, por aí esse público, a gente falou lá da loja de pescaria, vou fazer um conteúdo mais abrangente que se interesse a todos. Pode atrair vários tipos de pescadores lá. Mas depois, a partir do momento que eu vejo, tem gente que quer pescar em alto mar. Outros querem pescar no Pantanal. O cara quer passar naqueles barcos que é um hotel lá, que fica pescando. Não sei como Sei lá o nome daquilo. Mas enfim, vai ter conteúdos diferentes para públicos diferentes, com fins, às vezes, muito parecidos, né? A solução pode, às vezes, até ser a mesma, mas vai ser apresentada de uma forma diferente. Exato. Né? Porque assim, o teu produto ele pode atingir várias pessoas e ter usos diferentes para diferentes casos. Então, um bombril. Um uso primário do bombril eu quero é a panela. Mas o cara que fez o bombril pensou que ele ia servir para antena de TV, agora não serve mais, né? Eu não sei se para UHF funciona. Né? Mas enfim, até você que foi pra praia nos anos 90 e tentava ver TV quando chovia. Você sabe do que eu tô falando. Sinal digital é UHF, então sim. Não sabemos, mas pesquisaremos. E até eu sempre gosto de citar o exemplo, né? Tem aí se alimentado aí na pandemia, o nosso restaurante da esquina aí, mas comércios pequenos, locais, a gente sempre dá exemplos de o software as a service, ou a empresa grande X. Mas mesmo empresas pequenas podem fazer um mini inbound, às vezes mesmo sem pagar ferramentas caras, né? Lógico que for uma coisa não automatizada, mais manual, mas o próprio fato de você... Aí entra todos os conceitos de CRM, de você gerenciar a tua carteira de clientes, né? Muitos hoje em dia fazem isso. Tem lá os números no WhatsApp salvo e ficam mandando lá o cardápio do dia, que no nosso caso que a gente vê ali. Mas podem dar um passinho a mais, né? Que às vezes não conhece. Até os próprios programas de fidelidade, né? O cafezinho da esquina padaria, que tem lá aquele cartãozinho que carimba toda vez que você vai lá. Eles podem importar isso para uma base, um CRM, uma coisa, e deixar mais intuitivo. Então ele sabe, o Guilherme vem aqui todo dia. Qual cliente que pega mais o selinho? Sim. Então não deixar isso só na mão do cliente. O cliente perde. Então, se você quer mesmo, né? Aí a gente já tá entrando em CS e outras coisas, né? Não, mas o próprio WhatsApp, tipo, vocês vissem ali, quantos dos clientes que pedem mais todo dia? Sim. Estão fazendo esse controle? Talvez não. Então, a gente não sabe. Mas o negócio é assim, se você deixa tudo só na mão do cliente, você tá contando com o ovo dentro da galinha. Né? Então, é interessante que tenha uma postura um pouco mais proativa. Claro que isso tem uma camadinha um pouco mais de custo, não só falando de dinheiro, mas um pouco mais de tempo, de aprendizado, mas que você consiga atender melhor esse cliente. Eu acho que a grande premissa de você trabalhar com inbound não é entupir a galera de conteúdo falando sobre você. Porque uma outra coisa que eu gosto de mencionar também, quando eu falo sobre inbound, é que ele é o braço de vendas do marketing de conteúdo, tá? Então, quando a gente fala em marketing de conteúdo, você está falando sobre, de construir uma audiência, de trazer pessoas que gostem daquele conteúdo que você está produzindo, que estejam fidelizadas por esse conteúdo. E a partir do momento que você fidelizou pelo conteúdo, claro, você tem um objetivo ali, que é vender. Né? A gente quer fazer negócio, enfim, estamos numa sociedade capitalista. Né? Então, a gente quer trazer esse cara para ser o nosso cliente, e aí o grande ponto é, como que eu faço isso? Então, não é publicar conteúdo sobre mim o tempo inteiro. Eu tenho que falar sobre o cliente, eu tenho que falar sobre o que ele gostaria. Enfim, né? Falar sobre a dor do cliente, que é o que a gente já estava falando naquele episódio sobre personas. Se você não ouviu, volta lá, ouve o episódio sobre personas, que daí esse episódio aqui vai fazer mais sentido, tá? Isso aí. É justamente isso, assim, você falar da pessoa e não de você, né? De novo, a gente trabalha mais com marketing digital aqui, mas já lemos muito sobre o marketing tradicional. E muito do que é feito aí não é nada inovador, necessariamente. É inovador no sentido que empacotaram de uma maneira diferente. Mas são canais diferentes. São evoluções de coisas antigas que já funcionavam, né? Então, a velha tática nos Estados Unidos de enviar catálogos por e-mail. Cupom. Né? Aqui nem tanto, mas você tinha lá, assine a nossa newsletter física, né? Ganhava lá uma cartinha mensal lá, um tabloidezinho de oferta, né? Um tabloidezinho de oferta. Você está mandando conteúdo para as pessoas. Sim. E até eu acho que... Quem nunca, né? Pega lá na farmácia, às vezes, pega lá, ganha a revistinha lá da farmácia. Sim. Né? Tem um conteúdozinho lá. Não, e o que me lembra do case um dos mais antigos aí de marketing de conteúdo, que é o da revista da John Deere, né? Que... a The Furrow, que eles entregavam, né, isso antes de 1900, ali, 1800 e alguma coisa, que eles entregavam junto com o catálogo de trator e implemento agrícola,
eles entregavam a revista que hoje, né, ela é vista como se fosse a revista Forbes do segmento, né, de agricultura, enfim, agropecuária. Ou o célebre Guia Michelin também. Sim, exatamente. Então, são conteúdos que vêm com uma ideia de suporte, de né, fidelizar o cliente, fazer algo a mais por esse cliente. Então, é importante o Inbound agora isso, aproveitou que existem, obviamente, novas plataformas, né, novos canais aí digitais. Também Sim. novas formas de você automatizar isso. Você, claro que você vai ter uma empresa grande com milhares de clientes, fazer tudo na mão é um pouco meio maluco. Não, é impossível. Bom mesmo, e na mão não lê esse, tipo, só anotando no caderno, mas mesmo no computador com a planilha, às vezes Não, é impossível. é muito mais difícil. Nem que você seja o rei do PROC-V e dos ifs do Excel, você vai conseguir dar conta disso. Até porque você precisa de um algoritmo um pouco mais complexo para fazer isso tudo funcionar, né? Acho que é isso. Nós temos aí muitas coisas que podem ser discutidas em episódios futuros, né? Vocês... depois a gente dá nosso jabá no final ali para que vocês enviem suas dúvidas e perguntas para nós. Mas antes de terminarmos, temos aí a nossa querida Hora da Dica. Pois sim. Hoje, como a gente tá sem... Não temos um convidado para esse episódio. Só o gato. É só a Toff que fez participações especiais aqui. Ela não vai dar dica. A dica dela é... Dormir. Comer. E comer. E miar desvairadamente pela casa. Mas qual é a sua dica, senhor Guilherme? Minha dica? Bom, posso falar de séries? Pode. Nós temos assistido aí, né, tardiamente, um fenômeno mundial aí que estamos assistindo aos poucos, mas que sempre olhei com certa desconfiança. Uma série que dominou muitos anos, chamada Downton Abbey. Né? Mas é uma série de época, chatíssima, pessoal na casa. Né? É assim, novelão. Novelão inglês, né? Novelão inglês, mas é bacana. É legal. Tipo, pra quem gosta de coisas mais antigas e que também mostra assim, o funcionamento, né? Como é que. Claro que esse retrato de uma aristocracia britânica lá, que é uma coisa muito específica. Mas o legal da série é que mostra tanto os aristocratas ricos lá, com seus dramas, quanto principalmente a parte de baixo lá, que são os funcionários da casa, né? Então toda a equipe necessária para funcionar um mini castelo daqueles, né? É bem interessante, boas atuações, divertido. Não é só dramalhão, tem umas risadas, né? Tem até quando a série começa a ganhar corpo aí, orçamento, mostra lá, por exemplo, na época da Primeira Guerra Mundial. Sim. É bem interessante, tem no Amazon Prime, né? Isso, exatamente. Livros? Algum livro, Luísa? Tem alguns. Bom, eu acho que Mas casando com o nosso tema do episódio, eu recomendo pra caramba o próprio livro do Brian Halligan, né? O Inbound Marketing. Que, assim, é a base de tudo. Além disso, recomendo pra caramba blogs, além do meu, né? luisabwk.com.br. Recomendo o blog da Conversion Excel, né? O cxl.com. Recomendo o blog do pessoal do próprio HubSpot, né? Para acompanhar o que tem de novidades, enfim, para você ter uma ideia mais legal de como trabalhar conteúdo, derivar conteúdo e melhorar as taxas de conversão ao longo do funil. Muito bem. Bom, minha gente, acho que é isso, né? Chegamos ao fim de mais um episódio e espero que vocês estejam bem, estejam vivos, com as mãos lavadas. E se o pessoal quiser falar com a gente, Guilherme, eles vão fazer o quê? Olha, se quiserem mandar umas ideias, trocar uma ideia com a gente, mandar umas dúvidas, né? Até mesmo críticas, parem de fazer piadas ruins, parem de falar de peixes. Seja Quem lá dera vocês... ser um peixe. Um peixe. Parem seu límpido aquário mergulhar. Ou parem de cantar durante o episódio, é só entrar em contato com a gente pelo @BotecoMKT, né? Isso primariamente aí no Instagram, que nós temos usado, né? Twitter também, a gente Twitter tá tentando ali engrenar. Os nossos arrobas pessoais, a minha é @gconter, CONTER. E eu tô no @LuisaBWK. Basicamente, se você procurar por Luisa, com S, óbvio, BWK,
Você vai me achar em qualquer lugar, tá? No .com.br, no blog, no Instagram, no Twitter, em qualquer lugar eu tô como Luísa BWK. E chegamos àquele momento em que a gente agradece, né? Muito obrigado. Muito obrigada por você ter ouvido, né, esse podcast e ter escutado essa minha palhinha, né, do Fagner, né? Exato. E você ia dizer Vando, né? Não, Mas não é. não ia dizer nada. Você tá me olhando com olhar de julgamento. Mas, enfim, a gente Um agradece peixe. muito. Ó, é assim, então? Não. Gente, vamos parar por aqui, senão o negócio vai ficar muito maluco. Obrigada pelo tempo de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto a gente. O John Collins, ou Tom Collins. Tom Collins. Tom Collins. Ajudou pra caramba. E a gente se vê numa próxima. Beijo pra vocês. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais.